Olá, Tchanã! Bom dia! Tá no ar o Corneta Metrópolis deste domingo, 5 de julho. Chegou o dia das oitavas de final para o Brasil. Chegou o dia de quebrar tabus, não é? Tabus no plural. Vencer um europeu em mata-mata, o Brasil não vence desde 2002. Vencer a Noruega, time e seleção que o Brasil jamais venceu. A última vez que enfrentou em Copas do Mundo, perdeu. Era a fase de grupos, mas perdeu. E dia de se consolidar a evolução do professor Ancelotti, 6,5, 7,5. Vamos ver se hoje o Brasil será um 8,5. Bom dia, Fábio Piperno. Tá animado? Bom dia, dona Marília Ruiz, mas para 8,5 nem tanto também, né? Sabe como é? Se passar de ano, mesmo que tenha que fazer exame, tá tudo bem, né? O importante é realmente avançar, né? Porque você, por exemplo, Marília Ruiz, que é do tempo daquele filme chamado Big, um filme lá com o Tom Hanks. Então o nome em inglês era Big e aqui no Brasil traduzido por Quero Ser Grande. Então a seleção de Marrocos, por exemplo, ela já merecidamente recebeu, ou pelo menos está recebendo, o carimbo de Big. Algo que a Noruega buscará hoje. Tomara que não consiga e tomara que não passe, não evolua, para usar um verbo muito na moda, do status de emergente. Bom, o Brasil terá novamente uma equipe diferente por conta de machucados e parece que o professor Ancelotti vai engatar a quarta marcha na quinta partida de Copa do Mundo e vai de Martinelli. Vou dar bom dia para o Morelli, que está lá em Nova York, onde o Brasil daqui a pouco joga, né? Em New Jersey, do outro lado da ponte, o jogo hoje é por lá. Bom dia, Morelli. Bom dia, Marília. Bom dia, Piperno. É isso mesmo. A gente acaba o programa e vai correndinho para o estádio. O estádio abre umas 3 horas antes, mais ou menos. Fica todo mundo ali se ajeitando, esperando essa partida. O tempo aqui, só para deixar vocês na mesma página da gente aqui, o tempo aqui é gostoso, viu? O tempo aqui tá fresco, não tem sol. É bom tempo para jogar futebol. Bom tempo para jogar futebol. Martinelli treinou 2 vezes, então treinou mais do que os outros concorrentes por essa vaga do Paquetá. Estou falando de Danilo e estou falando de Endrick. Ele não confirmou, mas tudo indica que ele vai de Martinelli para esse jogo contra a Noruega. Muito bem. Para esse jogo contra a Noruega, a gente pergunta para vocês na nossa enquete do dia nos nossos canais do YouTube qual é o maior perigo da Noruega para o Brasil hoje. O que o Brasil tem que se preocupar mais? Olha a foto. Haaland, Odegaard, bola aérea ou o contra-ataque dos nórdicos. Você entra nos nossos canais, onde você pode nos acompanhar também, vota na nossa enquete e ajuda a gente a fazer o programa. Para você que está nos canais de Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo, rapidíssimo, e para você que está com a gente aqui no YouTube, a gente segue. Ô, Piperno, é o seguinte, eu tenho essa leitura do Data Ruiz, da vida comum, da vida cotidiana. Parece o brasileiro mais empolgado com a seleção nesses 20 dias de seleção, 20 dias de futebol brasileiro. Então, estreamos no dia 13 contra Marrocos, estamos no dia 5 de julho. A percepção de rua é que o Brasil evoluiu e que agora se pode. Quanto mais as outras seleções têm problema, mais a gente acha que vai dar. Foi o caso da Argentina e ontem com a França. Tá vendo? Dá para ser campeão. Mas, futebolisticamente, a gente percebe uma seleção dependente do talento do Vini Júnior, da evolução do Bruno Guimarães e do peso que tem sentado ao banco do seu Carlo Ancelotti. Olha lá, faltam 4, Pipo. É interessante, né? Que como as percepções mudam com facilidade, né? Depois do primeiro tempo contra Marrocos, havia gente temendo que o Brasil não fosse nem ganhar da Escócia e talvez passar só como terceiro. 3 jogos depois, o Brasil vence o Japão. Ah, mas puxa, agora faltam 4, depois 3 e tal. Estamos na rota do Hexa. Ok, eu acho que o torcedor se comportar assim, tudo bem. E é evidente também que, à medida em que a seleção avance de fase, a euforia nas ruas cresce. As ruas, elas são o termômetro exatamente da fase da Copa em que a seleção se encontra. Ninguém vai ser, por exemplo, pessimista numa semifinal. Chegar a uma semifinal, todo mundo na rua e vamos ser campeão. Ninguém vai parar e falar, puxa vida, será que vamos ganhar a semi? O povo não está nem aí. Agora, eu acho que quem trabalha com futebol, o profissional da bola, o crítico, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu acho que a seleção melhorou, ponto.
Mas está muito. O Brasil não pode achar que ele melhorou porque os outros estão encontrando maiores dificuldades. O fato da Argentina quase ter tropeçado em Cabo Verde não muda em absolutamente nada o humor e a chance do Brasil para enfrentar a Noruega. Mas assim, a percepção aqui também é que o Brasil está mais confiante, a percepção é que o Brasil ganhou tempo para treinar, a percepção é que o Brasil tem jogadores em melhores condições que talvez possam ajudar o time nessa fase de oitavas, né, contra a Noruega. Então, tudo isso você tem que pôr na balança e levar em conta o que o torcedor está pensando. O que a gente tem que falar para o torcedor que está empolgado, que está desenrolando a sua bandeira agora, que vai se reunir com os amigos aí no Brasil para assistir o jogo? Tem que falar que o Brasil vai jogar com uma formação diferente. Tem que falar que o Brasil treinou 4 dias ou 3 com essa formação, mesmo assim com o Ancelotti fazendo testes. Então não foi um treino intensivo, né? Com o mesmo jogador. Ele foi testando esse jogador para ocupar a vaga do Paquetá. Ah, mas o Paquetá não estava jogando nada. É verdade, estava jogando mais ou menos. Mas o jogador que entra também não estava jogando, então tem que ter um desconto aí. E você vai enfrentar um adversário mais forte, um adversário de oitavas de final. Então a gente tem que mostrar para o torcedor brasileiro, sim, pode ganhar, sim, o Brasil é melhor, mas tem que ter algumas precauções, tem que ter algumas dificuldades, algum jeito de jogar diferente para tentar ganhar da Noruega. Não vai ser fácil, não vai ser essa molezinha, não. E a gente viu por Argentina e por França que nada é fácil nessa Copa do Mundo. É curioso, porque assim, de novo, eu tenho a total sensação de que é porque é o Ancelotti falando isso e a coisa perde o impacto do problema. O Brasil não consegue repetir time por conta de contusão. E os jogadores que entram, parecem que a perda deles é um grande problema, como se eles fossem titulares há milênios. O Paquetá, a gente não sabia nem se ia ser convocado, gente. Para os amistosos de março, ele não foi. Ele foi na última chamada. No primeiro jogo, ele nem jogaria. Aí ele vira titular aberto pela direita. É super criticado. E melhora, porque muda o esquema tático. E agora, ontem a gente tem o Ancelotti, a frase do Ancelotti na coletiva de ontem, falando quem vai ficar com a vaga do Paquetá. A resposta dele é a seguinte: não temos um jogador como o Paquetá. O Danilo é diferente, o Martinelli é um ponta, então eu tenho que pensar. Como sempre, já se diz, já pensei, já resolvi o tema. Não temos no elenco jogadores com a qualidade do Lucas Paquetá. Temos que substituir com outros. Danilo é diferente de Gabriel, que é diferente de Cunha, que é diferente de Ederson. Teremos em conta o que é melhor para a equipe, sabendo das forças do rival. Quem convocou? Mas... Exatamente isso. Eu acho que tem Desculpa, algo... Piperno. Não, mas, o Robson e Marília, eu acho que tem algo positivo nisso. Acho que quando ele diz que não tem um outro Paquetá no grupo, acho que ele quer dizer o seguinte: olha, não tem um jogador com as características do Paquetá no grupo. Então, isso vai forçar a gente a pensar em alternativas. Então, ele tem, por exemplo, centroavantes que jogam diferente um do outro, né, com características diferentes. Ele tem pontas com características diferentes. Então, eu acho que esse quebra-cabeça na montagem de um grupo faz parte do pacote. Aí tem muito de retórica. Mas, Pipo, tem um pouco o seguinte: ele convocou o Paquetá para ser reserva do Matheus Cunha. Ele não convocou o Paquetá para ser titular. O Paquetá não era titular dele, tanto que não foi para os últimos amistosos. O Paquetá entra na última lista e claramente é uma opção ao Matheus Cunha. Aí quando os dois viram titulares, realmente não temos ninguém. Então, eu acho que o Paquetá teve uma trajetória meio estranha, principalmente nesse último ano, porque ele foi titular e de repente na convocação de março ele não apareceu. Até agora eu não entendi o que houve ali, porque não sei se o Ancelotti quis dar um recado para ele, porque de fato ele não voltou bem lá da Inglaterra. Mas aí quando ele retorna à seleção brasileira, ele rapidamente recupera o espaço. Eu até imaginava antes da Copa que ele fosse ser titular, não porque fosse um jogador brilhante, mas porque o Brasil tem essa dificuldade crônica de encontrar o meio, até porque também não busca tanto assim. Então vamos, é o que tem, então vamos lá. Agora, eu acho assim que não dá para nenhum técnico ficar se lamentando, e ele, bem da verdade, também não faz isso. Quando você perde um titular,
Não pela perda aí do jogador, mas porque eu não vou ter mais essa característica. Ó, você tem 26 jogadores, eles têm perfis e características muito diferentes. Ele não fez uma convocação espelhada. Ó, eu tenho um 9 de área titular e vou ter um 9 de área reserva. Ele não fez muito isso. Então agora também tem que lidar com as alternativas que sobraram, né? Verdade, assim, ele avaliou mal o elenco, né, gente? Ele avaliou mal levar 7 atacantes. Ele avaliou mal. O Brasil não tem meia, gente. O Brasil não tem meio-campista. O Paquetá era o único meio-campista. Meia, armador, meia. O Brasil não tem outro. O Brasil tem volantes que sabem jogar de meia, volantes que saem para o jogo. O Brasil não tem meio-campista. E a gente vai enfrentar uma seleção que tem 2 excelentes meio-campistas, né? O Berger e o Odegaard. As jogadas começam ali com eles. O Haaland é o concluidor dessas jogadas. O Brasil não tem esses 2 caras, por exemplo. O Brasil não tem um meio-campista para substituir o Paquetá. E aí o Ancelotti tá colocando um atacante, gente. O Martinelli, se confirmar a escalação dele, ele é um atacante. Ele não é um meio-campista. E o Danilo, que também é um volante que sai para o jogo, é um volante. É um volante que sai para o jogo, como é o Bruno. Um volante que sai para o jogo. Né? Não estou nem falando do Casemiro, que esse não sai para o jogo, esse é só volante. Então, o Brasil não tem meio-campista. Eu acho que aí caiu um pouco a ficha. Agora não, né? Acho que mais para trás já tinha caído a ficha do Mister, né? Do Ancelotti. Mas, assim, eu nunca vi uma seleção sem meio-campistas. E o único que tinha se machucou. Nesse caso, a gente tem, né, o Ancelotti, ele não confirmou a entrada do Martinelli, mas a entrada do Martinelli contra o Japão e o que o Brasil foi capaz de fazer muito bem contra o Japão, em que pese o gol da vitória ter saído no último minuto, tem a ver com a entrada do Martinelli, o jeito que o Brasil conseguiu empurrar o Japão para o seu campo, a quantidade de chances que o Brasil criou, parecia que a bola não ia entrar, teve aquele chance bonita do Vinícius Júnior, etc. e tal. Eu acho que ele fica com esse desenho do segundo tempo contra o Japão e a ideia de o Brasil sufocar, ser melhor do meio para frente e sufocar e pressionar o outro time. Só que eu acho que o contra-ataque da Noruega e os jogadores de meio de campo da Noruega são melhores que os jogadores do Japão. Ontem me pareceu claro na coletiva, apesar dele não ter garantido, que vai entrar o Martinelli. E quando ele fala das valências dos meio-campistas, ele cita 4, né, que poderiam jogar. E ele treinou com 2. Ele treinou o primeiro dia com o Danilo, o segundo e o terceiro dia com o Martinelli. Ele cita o Ederson, que até agora não pisou no gramado pela seleção brasileira. Mas esse é um jogador muito mais contenção, né, Pipo? Não é um jogador de criação. E não ajudaria o que ele pediu. Ele falou, o jogador que entrar vai ter que ajudar no corredor esquerdo. Você tem toda a razão. Ele é um jogador de vigor e tal, um jogador que até chega à frente. No jogo que eu vi no San Siro, Milan e Atalanta, no ano passado, foi 1-0 Atalanta, gol dele. Mas ele, de fato, ele é menos, por exemplo, pisa menos na área que o Danilo. O Danilo tem mais facilidade para isso. A possível entrada do Martinelli sinaliza, talvez, para momentos em que o Brasil tenha que segurar o resultado ou, eventualmente, estar à frente e ter que resistir a alguma pressão norueguesa e tal. Mas isso também, para mim, já mostra aí algum sintoma de que, se o Brasil estiver ganhando o jogo, ele pensa no Ederson. Concordo. Mas eu acho que ele aposta demais nesses 4 jogadores da frente, né? Ou 3, né? Que o Paquetá chegava um pouquinho. Mas ele sempre falou isso, né? Ele tem os bons jogadores do time na frente, que era o Rafinha, que é o Vinícius Júnior e que é o Matheus Cunha. Então ele aposta muito, ele confia muito e ele sabe que esses caras vão se virar no ataque para fazer os gols que o Brasil precisa. O problema é fazer a bola chegar nesses caras. Se o Odegaard e o Berger forem marcados no time da Noruega, o Haaland praticamente não pega na bola, gente. O Haaland praticamente não pega na bola. Então, assim, ele está pensando que os atacantes da seleção vão se virar, como tem se virado, para armar o time para fazer os gols. Quando ele põe o Martinelli também espeta pelo lado esquerdo. Quando o Martinelli tiver o corredor para avançar, ou mesmo pela meia, o Vini vai ter que recuar um pouquinho. Não vão ficar os 2 jogadores ali. E aí você mata o Douglas, né? Você mata, né? O Douglas Santos, porque ele não vai passar com o Martinelli e com o Vini ali na frente. O Douglas Santos não vai passar, ele vai ficar para trás, né? Ele vai ficar na defensiva. Então é uma forma diferente de jogar.
Ele vai mudar, ele está reforçando esse lado esquerdo, porque ele acredita demais no lado esquerdo. Ele tem esse trunfo, que é o Vini Júnior, e ele não vai abrir mão desse jogador, desse lado esquerdo. E aí ele vai tentar, que com a movimentação do Cunha, do Ryan, ele vai tentar fazer lá na frente a fumaça que ele precisa fazer. Mas o problema do Brasil, no meu modo de ver, para essa partida, e foi um pouquinho contra a França também, contra o Japão, e vai ser daqui para frente, você ter jogador de meio de campo. Eu acho que apostar no melhor que o Brasil tem, claramente o melhor que o Brasil tem, o Vini Júnior, não é um problema. O que eu vejo é um time sem repertório. Né? O repertório que a gente pensa para o lado esquerdo, principalmente com a entrada do Martinelli, ele é menos vistoso, Piperno, para não ser corneta, do lado direito. Ainda que o Bruno Guimarães seja esse meio-campista que cai mesmo pelo lado direito e pode ajudar um pouco o Ryan por ali, me parece você, né, embelezar o que é melhor do seu lado, que é do lado esquerdo. E a gente percebeu no jogo contra o Japão que a marcação bem feita sobre o Vini Júnior funcionou. Né? Demorou, o Vini Júnior não conseguiu fazer como ele conseguiu fazer em outras partidas. Acho que o segundo tempo melhora, mas no primeiro tempo o Japão foi eficiente na marcação do Vini Júnior. E aí, Piperno, o que eu achei curioso é que a gente está falando do Haaland, como a gente vai fazer para o Haaland não jogar. Nossa enquete de hoje pergunta, e evidentemente que o nome dele vai aparecer com mais frequência que outros pontos positivos da Noruega. E aí, na coletiva de ontem, perguntado sobre o Haaland, ele deu uma minimizada. Ele falou, todo mundo conhece o Haaland. Não tenho que explicar para o meu zagueiro como joga o Haaland. Ele conhece melhor do que eu, porque jogou contra muitas vezes. Está falando do Gabriel Magalhães. Estamos focados em preparar bem o jogo, incluindo as características do Haaland, que temos que ter em conta que é um atacante muito perigoso. Ele não foi... ele também não falou da experiência dele armando um time para anular o Haaland, como ele conseguiu no Real Madrid. Eu acho que ele claramente adota uma estratégia de tentar diminuir um pouco o tamanho do problema, né? Não encher tanto a bola do rival, fazendo questão de lembrar que a Noruega tem outras alternativas. Na verdade, o Gabriel Magalhães tem sim a obrigação de saber como joga contra o Haaland, porque ele enfrenta o Haaland toda hora, mas também eles enfrentam os outros jogadores noruegueses espalhados aí por grandes times da Europa. Então, eu acho que não há segredo para ninguém. O Bruno Guimarães ontem, eu acho que para Cazé TV deu uma declaração exclusiva dizendo que a gente treinou algumas coisas e o importante é não deixar a bola chegar até ele. Bingo, é isso. Essa é a melhor forma de evitar que o Haaland jogue. Agora, sobre a questão do meio-campo, Marília e Robson, o Ancelotti ganhou muito no Real Madrid, mas ele perdeu em 2 temporadas em que ele insistiu, ou pelo menos ele recebeu muitos jogadores de frente, e era um time de muitas estrelas que não deu liga, exatamente porque o meio-campo dele ficou muito vulnerável. Em 2014, 15, ele recebe no Real Madrid o Rames. E ele já tinha um ataque lá com CR7, Benzema, Bale, e aí teve que encaixar o Rames. E o time não andou. O Rames acabou perdendo espaço, e aí ele manda o Real Madrid trazer de volta o Casemiro, que o Real Madrid tinha cedido para o Porto. Ele foi embora e tal, o trabalho continuou, e Casemiro, Modric e Kroos formaram um trio antológico no Real Madrid, que acabou, inclusive, se sagrando tricampeão de Champions de forma consecutiva. Aí quando ele voltou agora, ganhou de novo e tal, mas na última temporada dele, ele recebe o Benzema. Você vai falar, eu vou esnobar o Benzema? Só que aí ele tenta armar o time com Bellingham, Rodrigo, Benzema e Vinícius, e foi um outro time com muitos problemas. Deixa eu ler aqui o que o Bruno Guimarães falou sobre o Haaland, ele perguntado também sobre o fato do Haaland ter falado, vai ser muito, muito difícil e tal. Ele falou, o Haaland é muito malandro no que fala, tira a responsabilidade toda deles e coloca na gente. Eu, sendo muito sincero, não ligo muito para o que as pessoas fazem. O futebol é decidido dentro de campo. 11 contra 11 vai ser um grande jogo disputado, eles têm as qualidades deles também. Jogadores altos vão tentar cruzamentos. Temos que estar espertos, ele é malandro, está tirando a pressão deles. Temos que estar preparados, falou o Bruno Guimarães. Eu tenho uma coisa que eu sou obrigada a dizer. Achei boa a entrevista do Bruno Guimarães. Ainda tô com o top
no top das entrevistas brasileiras ainda é a do Danilo, mas achei que foi boa. Mas o jogador brasileiro, ele precisa escolher. Ou vale o que as pessoas falam, ou não vale. Outro dia, perguntado sobre nunca ter ganhado da Noruega, ele falou assim, não, mas é história, não sei o que lá. Aí quando falam mal do Brasil, a gente é pentacampeão. Ué, pentacampeão que nunca ganhou da Noruega, escolhe. Então, ou vale a história ou não vale a história, certo, Morelli? Mas a entrevista dele foi boa, achei que foi muito pé no chão, achei que foi muito, assim, clara, né, esclarecedora. E ele é um bom jogador, né? Ele pensa um pouquinho antes de falar, ele é mais bem preparado. Então, ele assim, é engraçado, né? Ele fala do jeito que ele joga, né? Ele fala do jeito que ele joga. Ele fala tranquilo, ele fala de um jeito claro, ele fala sem rodeios. Então, é exatamente do jeito que ele joga. Esse é um jogador importante para o Brasil nessa partida, porque ele vai ter algumas funções, né? Ele vai ter que ajudar muito o Casemiro na marcação do Berger e do Odegaard, vai ter que ajudar nessa recomposição, mas ele vai ter que sair um pouquinho mais, porque com o Martinelli, se for confirmado, com o Martinelli pro lado esquerdo, o Brasil vai ficar ali sem ninguém, né, praticamente pro outro lado. E aí vai ter o Matheus Cunha, vai ter o Ryan e vai ter o Bruno, então ele vai ter que fazer essa função para chegar na área. Ele tem saído mais, é uma recomendação, foi contra o Japão. Agora, a Noruega é mais difícil, gente. A gente tem que pensar que a Noruega é mais difícil, é mais bem armada. A defesa talvez seja um pouco mais fraca, mas a Noruega no meio de campo para frente é muito complicado. Então vai exigir demais de Casemiro, vai exigir demais do Bruno, e o lado esquerdo vai ter que ter uma função. Eu estou entendendo que o lado esquerdo vai ser mais bem marcado, por isso que eu estou achando que vai ter uma função diferente esse lado esquerdo. Se o Vinícius ficar muito bem marcado, talvez ele recue e o Martinelli que espeta, né? O Martinelli que vai para o lado esquerdo. A gente viu que contra o Japão funcionou mais ou menos o Vini. Então, talvez ele esteja pensando em tudo isso. O nosso problema, gente, é o que acontece do lado direito. Absolutamente nada, né? Absolutamente nada, a não ser um palco para jogadores se machucar. Então, a seleção só tem um lado de jogar. Isso certamente a Noruega também já percebeu e vai fazer alguma coisa para tomar vantagem sobre isso. Nessa questão de ser bombeiro, o Ancelotti ele é muito experiente e a entrevista ela é restrita a algumas perguntas e nem se perguntou tanto assim dos problemas defensivos do Brasil. Mas, Piper, é impressionante, eu acho realmente impressionante esse poder de teflon que o Ancelotti tem. Porque existiria, eu imagino, uma pressão muito maior sobre um técnico brasileiro em relação aos problemas defensivos se o técnico brasileiro tivesse falado no embarque para a Copa que no dia da convocação ele falou o quê? Seleção campeã do mundo é seleção que se defende bem. Não foi isso que ele falou? Sim. O Brasil se defende bem? Ainda não, ainda tem que ajustar a coisa. Ninguém pergunta sobre isso, Pipo. É muito interessante. Teflon italiano, eu vou apostar nisso agora. Mas você sabe de uma coisa, Marília? Eu acho que isso está muito impregnado da cultura do próprio observador de futebol aqui do Brasil. Todo mundo se preocupa com o ataque. O Neymar vai jogar, não vai jogar, quem vai ser o 9, quem é que vai jogar com o Vinícius à frente, entra o Martinelli, ou puxa algum outro, e o Endrick e tal. Ou seja, esses temas consomem mais ou menos 90% de todos os debates, discussões e tal. Mas, na verdade, eu estou contigo. O problema gente, o ataque do Brasil é o menor dos problemas que o Brasil tem. Porque lá tem gente de muito talento. Agora, o meio-campo do Brasil não está nesse nível e a defesa tem uma vulnerabilidade pelo lado direito. Então, esses, para mim, são os grandes problemas. Lá na frente, eu acho que o Brasil tem mais oferta para o ataque do que todo mundo nessa Copa, talvez, exceção a França. Mas nenhuma. A Espanha tem tanto atacante como o Brasil? Não tem, a Argentina não tem. Agora, o Brasil tem um monte. Mas os problemas do Brasil são outros. E aí eu acrescento a isso erros individuais. Né? O Danilo foi um erro individual, que gerou um erro do Casemiro, que gerou, para mim, um erro do Alisson. A marcação no jogo contra Marrocos também foi um erro de posicionamento do setor defensivo. Isso que é o problema do Brasil. Se todo mundo estiver bem, eu acho que o Brasil se defende bem. Mas tem acontecido erros defensivos da seleção brasileira, pelo lado direito e pelo meio campo. Isso não pode acontecer. O lado esquerdo funciona bem,
Os dois zagueiros são conhecidos e são talvez os melhores dessa Copa do Mundo. Precisam ser mais testados, mais bem testados, por cima, por baixo, na correria, né, com lançamentos, contra-ataques. O Brasil não teve nenhum teste com isso. O que a gente viu e que o Brasil foi reprovado foi no teste contra Marrocos, no toque de bola no meio de campo. O Brasil ficou que nem bobo ali no meio de campo, 45 minutos. Né? Não sabia quem marcar, não sabia onde estava a bola e passou sufoco. Então, esse Brasil, defensivamente, se ninguém errar, ótimo. Se todo mundo fizer a sua parte, como ele nos seus respectivos clubes, também eu acho que dá conta. Mas tem sim um problema. E a gente sabe que o Brasil, pelo Douglas, a gente sabe que o Brasil não treinou bolas aéreas na véspera do jogo. Falando sobre os problemas defensivos, o próprio Bruno Guimarães, na coletiva de ontem, antes de falar o professor Ancelotti, ele disse, elogiado, né? Ele lidera rankings individuais de físicos da seleção brasileira, né? Surpreendentemente, foi um jogador mais... Era na convocação, talvez um jogador mais coadjuvante, está se tornando um protagonista desse time do Ancelotti na Copa, por problemas de outros ou porque está jogando muito bem, acho que ainda não, mas evidentemente ele é um protagonista, é líder de assistências e tal. E aí ele falou sobre a função dele e aí sobre ser camaleão. Ele falou, acho que a minha função muda dependendo de quem vai jogar. O Mister treinou todas as possibilidades, não posso nem falar muito. Se for alguém mais ofensivo, entre parênteses, Martinelli, vou ter um papel mais defensivo para recompor. Então vai depender da opção que o Mister vai optar.